Vamos lá no telão, nosso tema, como planejar 2025 com sabedoria bíblica. Aleluia. Amém? Porque não adianta só a nossa sabedoria, não é, amados? Nós temos que ter a sabedoria que vem do alto. Amém. Então, olha, nós temos aí a área da saúde, saúde física, no nosso projeto nós temos a área da vida emocional. Vida emocional, mas hoje em dia é muito importante nós termos um equilíbrio emocional, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, para você entender como é importante nossa vida emocional. Nós vamos falar sobre prosperidade, né? Prosperidade é algo que você tem que escrever aí no seu projeto, amado, crendo que Deus tem o melhor para você. Vida familiar, realização pessoal, vida espiritual e compromisso com o reino. Amado, essas são áreas difíceis. Vida espiritual e compromisso com o reino, então, cada vez está mais difícil das pessoas quererem ter um compromisso com o reino. Mas glórias a Deus porque você está aqui. Olha para quem está do seu lado e diz, glórias a Deus porque você está aqui, meu irmão, minha irmã, que bom. Porque nós temos compromisso com o reino. Nós temos compromisso com o Senhor, não é com homens. Diga graças a Deus. Então diz em Isaías 32:8, vamos lá. Pegue uma caneta, amado, e vai anotando aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Diz assim, olha, mas o nobre, quem é o nobre? O nobre, amado, é aquela pessoa que ela pensa grande no Senhor. Não é grande nas coisas que ela sabe, não. Um nobre, uma pessoa nobre, é uma pessoa que pensa grande no Senhor. É uma pessoa admirável, é uma pessoa excelente em tudo, é uma pessoa que sempre preza pelo melhor. Esse é o nobre. Então diz assim, que o nobre, o que o nobre vai projetar? Qualquer coisa? Não, o nobre vai projetar o quê? Coisas nobres, né? Diz o versículo. E na sua nobreza, o que ele faz? Perseverará. Então, uma pessoa que é nobre, ela não pode projetar qualquer coisa e esperar qualquer coisa. O nobre vai projetar coisas excelentes. Aleluia. Ele vai projetar o melhor, né? Mas ele também vai esperar o melhor. Ele vai perseverar nisso que Deus tem. Então, que assim seja na nossa vida também. Amém? Nós somos nobres. Eu sou nobre de Jesus Cristo. Olha para quem está aqui. Você é um nobre de Jesus Cristo. Amém? Somos nobres diáconos. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Amém? Senhor Jesus. Oh Deus, Deus maravilhoso. Paizinho querido, obrigada por esta noite tão preciosa, tão maravilhosa, Senhor. Obrigada porque estamos na Tua casa. Obrigada, Pai, porque este é o lugar que o Senhor nos plantou. E aqui nós temos raízes, Senhor. Aqui nós temos ensino da palavra. Aqui nós recebemos o melhor alimento, Jesus. E nós colocamos diante de Ti, nesta hora, Senhor, o nosso projeto de vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos inspire agora, durante todo este culto, Pai, para nós escrevermos, elaborarmos o nosso projeto, porque nós cremos, eu creio, Jesus, eu declaro que o Senhor vai colocar o querer no nosso coração, colocar a Sua vontade, Pai, para que o Senhor mesmo realize, Jesus. Então nos inspira agora, Senhor, abra nossa mente, nosso entendimento, Pai querido, tira do nosso pensamento aquilo que não te agrada, Senhor, que nós escrevamos neste projeto, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. Eis-nos aqui, Pai, que seja feita a Sua vontade e não a nossa, ó Deus. Ó Pai querido, nos mostra, Senhor, coisas grandes como o Senhor tem dito através do nosso apóstolo, que o Senhor tem para nós neste ano. Coisas excelentes, coisas extraordinárias, Pai. Coloca, Senhor, no nosso coração as coisas nobres do Senhor, porque nós somos nobres em Ti, Pai. E nós queremos sim o melhor. Então nos inspira, Pai. Nos inspira, Jesus, para que escrevamos o melhor que o Senhor tem para nós. E com certeza nós cremos que o Senhor vai manifestar cada coisa que nós escrevemos neste projeto, Senhor, eu creio que vai se realizar em tempo oportuno. Então, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Se você crê no que Deus vai falar na sua vida, diga amém, eu creio. Diga, Deus vai me inspirar. Amém? Em nome de Jesus. Igreja amada do Senhor, povo
um povo feliz, eleitos de Deus. Vamos lá, amados, olha. Saber planejar o ano faz toda a diferença. Para quê? Para que nós tenhamos um ano melhor. Quantos aqui tiveram um 2024 bom, maravilhoso, né? Então, 2025 tem que ser melhor. Diga, eu quero melhor. Amém? Porque, amados, as pessoas que não planejam, não sei se você conhece alguém que não planeja, mas existem muitas pessoas que não planejam. E essas pessoas, elas vivem confusas. Elas vivem atormentadas, elas vivem preocupadas, ansiosas. Você já viu uma pessoa assim? Tudo é uma bagunça. Elas não conseguem organizar as diversas áreas da sua vida. Sempre tem alguma coisa que está bagunçado. E muitas vezes, amados, as pessoas vêm pedir oração. Bispo, ora por mim, né? Nessa situação, está complicado, o negócio está feio. Mas, amados, nós temos que entender uma coisa. Na verdade, a situação acaba sendo o resultado de algo que não foi planejado, que não foi pensado, que não foi orado, e a pessoa não seguiu as orientações bíblicas. Por isso a vida dela é uma bagunça, por isso está tudo ali confuso, por isso a pessoa vive ansiosa, correndo para todo lado, nunca dá tempo de fazer nada. Por quê? Ela não se planeja. E depois fica para todo mundo, amado, ora por mim, amado, ora por mim. E fica assim. Então, amado, nós temos que planejar. Diga, eu tenho que planejar. Nós temos que planejar, amados. Temos que planejar. Então, assim, à medida que nós formos falando aqui, você vai escrevendo aí no seu projeto. Quando você lembrar de alguma coisa, opa, vou escrever aqui no meu projeto. Porque, mas nós estamos aqui hoje para orarmos e para buscarmos os planos do Senhor para as nossas vidas. Porque não adianta nada a gente querer escrever qualquer coisa no nosso projeto de vitória, não acontece nada, porque não está debaixo de oração, não foi planejado. Escrevi qualquer coisa lá. Não, amados. Nós estamos aqui para orar e para buscarmos os planos do Senhor para as nossas vidas. Para nós entendermos o que é importante nós fazermos para que o nosso 2025 seja ainda melhor do que 2024. O nosso pensamento deve ser sempre de avanço. Diga, avanço. Amado, nós vamos avançar, porque Deus estará sempre adiante de nós. Nós cantamos aqui, eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, amado, ninguém pode nos deter. Amém? Por quê? Porque Jesus está diante de nós. Diga assim, Jesus está diante de mim. Então, amado, primeiro pensamento aqui, primeira reflexão. Lucas 14, 28. Vamos ver. Abra sua Bíblia aí. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quantos aqui já fizeram reformas em casa, né? Sentaram para quê? Calcular quanto eu vou gastar, quanto de material eu preciso. Então, amado, só aqui o Senhor já está ensinando o quê? A planejar. Então ele diz o quê? Primeiro nós precisamos o quê? Sentar. Deixa eu sentar para me acalmar, para eu ter foco aqui. Aí eu vou o quê? Verificar o meio para fazer as coisas. Aí nós vamos o que mais? Vou orar, vou meditar e principalmente eu vou ouvir a direção de Deus. Porque tem gente que fala assim, bispo, eu sentei, orei, né? Escrevi tudo lá e já avancei pro negócio. E aí deu com os burros na água, né? Por quê? Não esperou a resposta. Então não adianta falar que orou, amado. A nossa oração não é um monólogo, é um diálogo que nós temos com Deus. Então nós temos que orar e esperar a resposta de Deus. Então o primeiro passo para nós prosseguirmos, amados, para avançarmos, é abandonarmos o passado. Pensa aí, amado, o que você precisa abandonar? Porque nós não podemos prosseguir para o novo se nós ficarmos presos a algum aspecto do nosso passado. Pensa aí no que pode ser, né? Algo que não deu certo, algo
que nos chateou, algo que nos magoou, algo que foi frustrado, né? Fracassou, algo que não saiu como nós esperávamos. Então eu não posso ficar presa a essas coisas, senão eu vou avançar. Amado, quando a gente fica preso às coisas do passado, é como se a gente tivesse uma mochila cheia de pedras que não deixa a gente sair do lugar, e a gente fica ali tentando e a gente nunca sai do lugar. Por quê? Porque aquilo está muito pesado. Então nós temos que deixar o passado para nós avançarmos para as coisas que estão diante de nós. Amém? Então diz o que Filipenses 3,13? Nós conhecemos de cor essa passagem, Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que nós temos que fazer? Esquecendo-me o quê? Das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Abra aí a sua Bíblia, irmão. Versículo 14 diz o quê? Então, quando eu deixo para trás o passado, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Versículo 14 diz o quê? Eu estou fazendo o quê? Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu faço, amado. Nós não podemos ser, amados, apegados a coisas e ser como um cristal que qualquer coisinha plim, trincou e já era, não tem mais volta. Não podemos, amados. Não podemos. Então nós vamos avançar para o novo, e Deus tem, a gente tem que crer, amado, que nesse avanço Deus tem muitas coisas novas para nós. Diga, Deus tem algo novo para mim. Então, amado, deixe para trás as mágoas, deixe para trás os planos que não deram certo, deixe para trás as frustrações, deixe para trás, amados, as situações que não aconteceram como você imaginava e avance para o novo de Deus. Amém. Até porque, amados, às vezes a gente imagina uma coisa e quando a gente realmente espera no Senhor e confia no Senhor, o que Deus manifesta na nossa vida é muito, 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 muito melhor. Porque a gente tem um padrão do que é bom, mas o padrão de Deus é muito mais elevado. É muito superior, amado, ao que a gente imagina. Então vamos avançar para o novo. Tome posse, amado, do que diz Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova. Não está falando eu faço uma coisa mediana, né? Porque se você quer coisa mediana, eu vou fazer mediano para você. Não. Deus diz assim, olha, eis que eu faço coisa nova. Está saindo a luz. Porventura você não está percebendo? Você está percebendo, amado? O ano é novo já. Então nós temos que perceber isso. Amém. E ele diz, olha, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então, amado, viva o novo de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim, olha, viva o novo de Deus. Viva, amado, viva o novo. Aleluia. Então, para de trazer à mente pensamentos limitados. Eu não sei, amado, se de repente, às vezes, em algum momento, você fica pensando, matutando, mas... Ai, por que aquilo aconteceu? Ai, mas que coisa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter feito aquilo, e fica aquela coisa na cabeça ali. Mas pare de pensar, né, de trazer à mente pensamentos limitados. Pare de trazer à sua mente pensamentos de derrota, né, lembranças de mágoas. Por quê? Porque tudo isso nos paralisa. Isso não nos deixa avançar. Então pense no que Deus tem para você. O novo, o extraordinário, né? Portas novas, o sobrenatural, um caminho no deserto, um rio onde não há possibilidade. Mas você já imaginou que às vezes onde não há possibilidade, Deus vai lá e faz? Então foque no seu projeto de vitória com Deus, na sua vida, amado. Não fique olhando a vida do outro. Ah, o fulano, tá vendo? Ele não conseguiu, ele não alcançou. Ou, ah lá, o fulano conseguiu e eu ainda não consegui. Amado, quando você fica falando do outro, ah, o outro conseguiu, o outro alcançou, o outro não fez, o outro, você está perdendo tempo da sua vida que você poderia estar declarando, orando, confessando coisas para você.
Então foque, amado, no seu, na sua vida, no que Deus tem para você. É um exercício, isso é um exercício, viu, amado? É igual, você já viu aquela pessoa que só fica, tudo ela resmunga, que já é automático, ela reclama? Virou automático, ela nem percebe, mas ela está reclamando. Entra no ônibus, ai, que ônibus cheio. Desce do ônibus, ai, tem uma pedra aqui. Vai abrir a água, nossa, que água quente. Vai tomar um café, que café doce. E virou automático, amado, ela nem percebe. Então, nós temos que focar na nossa vida, amado. Porque a Bíblia diz, amado, que o Senhor nos ensina que a luz de Deus, ela está brilhando na sua vida. Você sabia disso? Olha para quem está do seu lado aí. Você não consegue ver uma luz brilhando na vida do seu irmão? Mas você tem que enxergar essa luz brilhando. Então pense, o que é que você pode fazer de hoje em diante? O que é que você pode fazer daqui para frente? Eu quero que você vá escrevendo aí no seu projeto de vitória. Olha, a partir de hoje, na minha saúde, eu vou começar a fazer uma musculação, uma hidroginástica. Vem, Márcio, uma hidroginástica. Mas tem que ir lá fazer comigo. O que você vai fazer, amado? Você tem que começar a escrever. Então, vamos falar, amados, da importância da fé e do conhecimento bíblico. Amém. Né? Do nosso tempo de devocional, isso é muito importante. Da meditação na palavra, para que nós possamos ter um ano com decisões mais assertivas, amados. E um ano mais abençoado em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que ter um momento de devocional, um momento de oração, né? Participar de todos os cultos. Isso é investir na nossa vida espiritual. Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa. Então é com o pensamento próprio que eu edifico a minha casa? Não, é com a sabedoria que vem de Deus. E com a inteligência ela se firma. Então eu tenho sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, e aí a inteligência que está em mim me faz estar firme naquilo que o Senhor tem. Aí diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte do quê? De bens preciosos e deleitáveis. Então, amados, a reflexão que nós precisamos fazer sobre o ano de 2025 é que, antes de nós elaborarmos as nossas metas, nós precisamos orar, pedindo orientações de Deus, que é o que nós fizemos aqui. Eu oriento você que você faça isso também. Se você for escrever mais coisas no seu projeto, ore. E aí nós vamos identificar as nossas prioridades espirituais para esse ano. Qual é uma prioridade espiritual na sua vida, amado, para esse ano? Não sei. Bispo, eu preciso começar a participar mais dos cultos de quarta-feira. Bispo, eu preciso começar a ter o meu devocional todos os dias. Eu não encontro um tempo, amado. Você vai encontrar um tempo em nome de Jesus. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso estar mais em comunhão. Não sei. Você tem que orar. Então, nós começamos lendo o versículo que diz: com sabedoria edifica-se a casa. Salomão, nesse versículo, ele nos dá um exemplo muito grande, amado. Por quê? Porque Deus pergunta para ele o que ele quer. O que Salomão pediu para Deus? O que ele pediu? Sabedoria. Veja lá em 1 Reis 3:9 diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Para quê? Para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, nós temos que ter sabedoria sim, para nós discernirmos entre o que é bom e o que não é bom. Versículo 10 diz: estas palavras agradam ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11: disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, sabedoria para discernires o que é justo. Versículo 12 ele diz: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Então não há pessoas, amadas, a Bíblia diz, antes de Salomão, uma pessoa tão inteligente antes dele nem depois dele, com tal sabedoria de Deus.
sabedoria. Para quê, amado? Para nós governarmos a nossa vida de forma íntegra, de uma forma que agrada ao Senhor. E o Senhor se agrada dessa atitude e nos honra quando nós buscamos sabedoria nele. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Então, quando você for fazer um negócio, quando você for tomar uma atitude a respeito de alguma coisa, amado, busca o Senhor em primeiro lugar. Então, a sabedoria divina, ela envolve o quê? Reconhecer Deus em cada área da nossa vida, amado, inclusive no planejamento. Eu estou planejando aqui, eu preciso de sabedoria para escrever o meu projeto de vitória, para projetar ali, elaborar, né, o que será da minha vida. Então vamos pedir sabedoria para nós planejarmos nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e aí Deus vai nos guiando, e Deus vai nos dando direção, e aí o Senhor nos honra. Amém? Então essa sabedoria deve ser uma sabedoria celestial. Sabedoria que vem de Deus, não vem da minha formação acadêmica, não vem de um curso de coach que eu fiz, não. Sabedoria que vem de Deus, porque há pessoas que buscam conselhos em pessoas que não têm nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Não estão no mesmo espírito, amado. Nós não devemos buscar conselhos em pessoas que não estão no mesmo espírito que nós. Porque aí o final das situações acaba sendo o quê? Prejudicial. Por quê? Porque eu não busquei uma sabedoria celestial, eu busquei uma sabedoria do mundo. Né? Foi a sabedoria, às vezes a pessoa busca a sabedoria de um influenciador das redes sociais. Não, bispo, mas aquele cara, ele é o bambambam das redes sociais, ele é um influencer, tal. Mano, não dá para buscar sabedoria em influenciador. Um estudioso qualquer que não tem nada a ver com... Mas bispo, aquela pessoa é muito inteligente, aquela pessoa, mano. Mais inteligência e sabedoria temos nós que lemos a palavra. Então, se nós buscarmos por sabedoria, amado, Deus vai nos, iluminar os nossos entendimentos e nós vamos entender o que Deus tem para nós. Então, não busque sabedoria lá fora. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, olha, eu já estou adquirindo uma sabedoria. Amém. E o conhecimento do santo é prudência. Então, amados, o temente a Deus, ele não toma atitudes pecaminosas. Ele não tem atitudes pecaminosas, aquele que teme ao Senhor. Ele não toma decisões precipitadas. Você entendeu isso? Aquele que teme ao Senhor não toma decisões precipitadas. Amém. Não toma decisões no momento do furor. Não toma decisões no momento do sangue quente. Não. Agora! Não. Sabe, a gente aprende que no momento do ápice da nossa alegria, ou lá no fundo do poço, nós não devemos tomar decisões, porque nós vamos tomar decisões erradas. Se você está totalmente alegre, você vai achar que o mundo é colorido, que tudo vai dar. Não vai dar. Então, amado, qualquer sentimento que estiver exacerbado, exagerado, não tome decisão nenhuma nesse momento. O temente ao Senhor, ele ora, ele medita, ele pondera, né? Medita na palavra, pondera, e aí ele vai e toma a decisão, porque ele ouviu a voz de Deus. Não, Deus me direcionou para isso, é isso que eu vou fazer. Amém. Então Salomão, ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Mano, coloque aí no seu projeto, né? Para que você não se envolva com pessoas do mundo, com pessoas que às vezes sutilmente querem te enganar. Não se misture, amado, com essas pessoas. Peça para Deus, Senhor, me blinde de pessoas que queiram sugar minhas energias, se aproveitar de mim, porque eu sou bom de coração. Coloca aí no seu projeto. Então nós devemos ter essa consciência, amado. Isso é bom, isso é mal. Isso agrada ao Senhor, isso não agrada. Isso é justo, isso é injusto. Nós temos que ter essa consciência.
discernir, muitas vezes, amados, nós vamos tomar decisões por nós mesmos, pela forma como nós achamos que está certo. Ah, não, mas, amado, às vezes é nítido que aquilo não vai dar certo, mas eu acho que é certo, né, bispo? Amados, nós precisamos, por isso que a gente tem que pesquisar. Hoje nós temos muito acesso, amados, a muitas coisas. Então, às vezes, nós queremos ser juízes, achando que nós estamos fazendo certo. Sabe aquela pessoa que ela quer ser Deus e ela fica pondo o dedo em tudo quanto é coisa, se metendo em tudo quanto é coisa? Porque a pessoa ela acha que é Deus, ela acha que ela é um juiz. E ao final, amado, essa pessoa vai acabar culpando alguém. Por quê? Porque ela achou que era correta, não buscou Deus, não fez o que precisa fazer, se achou juiz da própria vida, e não deu certo o negócio, ela vai, não deu certo, eu estava certo, só não deu certo o negócio porque o fulano, porque a situação tal, porque o governo, não, vai acabar culpando às vezes até o próprio Deus. Mas Deus, né? Mas foi uma decisão dela própria. Então nós temos que pensar, orar, meditar para a gente tomar uma decisão. E quando nós não oramos, amados, pedindo discernimento a Deus a respeito de qualquer coisa, nós já estamos indo contra a palavra. Anote isso aí, amados, isso é muito importante. Quando nós não pedimos discernimento a Deus a respeito de qualquer coisa, nós já estamos indo contra a palavra. Porque o Senhor diz em Tiago 4:2, a parte B: nada tendes porque não pedis. Sabia que tem pessoas que não têm nada porque a pessoa não pede? Não sabe pedir. Diz lá o versículo 3, a parte A: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Não sabe pedir a Deus. Então, o discernimento que vem de Deus é imprescindível para as nossas vidas, amado, porque quantas situações aparecem no nosso dia a dia que parecem ser boas. Pensa lá no seu trabalho, amado, quantas situações a gente vive no dia a dia que parece que é uma coisa tão boa. Mas, amado, eu quero te dizer que quando quando a pessoa confia mesmo em Deus, e ela coloca diante de Deus aquela situação, mesmo parecendo boa, e ela espera no Senhor, e ela tem paz em Deus, Deus mostra que aquela situação parece boa, mas não é de Deus. Mas aí a pessoa o quê? Ela orou, ela soube esperar em Deus, ela confiou no Senhor. Ela não foi lá e falou, parece que é boa, é pra mim. Não, ela não foi, ela ponderou. Porque pensa, amado, essa situação, aconteceu uma situação lá. Essa situação que parece boa, parece que é tão bom, ela me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? Eu tenho que pensar nisso. Para você entender se é de Deus ou se não é de Deus, amado, faça essas perguntas. Isso que apareceu vai abençoar a minha vida, vai contribuir com o reino ou vai me afastar de tudo? Do corpo de Cristo, dos eventos da igreja, dos cultos, do servir a Deus. Nós temos que pensar, amado. Mas, bispo, é uma oportunidade única, amado. Não existe oportunidade única. Porque o nosso Deus é um Deus de uma multiforme sabedoria. Glória a Deus. Porque, não sei se você já foi, às vezes, pesquisar sobre algum negócio, Um dia a gente estava num hotel descansando e tinha uma empresa lá divulgando umas coisas e tal. Eles chamaram a gente, venha conhecer o nosso empreendimento. É um negócio, uma oportunidade única. Não é única. E queria que a gente comprasse o negócio. Eu falei, rapaz, isso aí não tem nada a ver com a gente. Eu e o bispo, a gente falou, imagina. Mas é uma oportunidade única. Olha lá, acabaram de ter, tocaram o sininho, fecharam, é uma oportunidade única. Não, amado, não é uma oportunidade única. Sabe por quê? A gente tem que entender que o que é nosso, no tempo oportuno, Deus vai manifestar. Então a gente não precisa ter pressa. Então, amado, discernimento faz com que nós saibamos escolher.
melhor escolha, a escolha que vem de Deus, né? Aquela escolha que as coisas vêm de Deus, eu entendi, é do Senhor. O bispo já falou isso aqui, né? Que vai ter vezes, amados, que nós vamos ter que abrir mão de certas oportunidades que aparecem na nossa vida. Aquelas oportunidades que parecem que são boas, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Por quê? Porque às vezes, amados, nós vamos ficar sobrecarregados com aquela oportunidade que parecia ser boa. Nós vamos ficar estressados, nós vamos afastar da casa de Deus, dos cultos, da igreja, amado, dos afazeres, do corpo de Cristo. Então, mas financeiramente é muito bom, amado, mas o dinheiro não é só de dinheiro, porque Deus pode abrir outra porta, amado, e para que você não precise abrir mão de todas essas coisas que o Senhor tem para nós. Amém. Nosso chamado, nosso servir. Deus é tão maravilhoso. Às vezes, você lembra da história de Jó, né? Jó perdeu tudo. E Deus deu o que para ele? Em dobro. E tudo que ele possuía antes. Então a gente tem que pensar nisso. Eu vou abrir mão de uma oportunidade. Mas Deus vai me abrir outra porta lá na frente. Então, amado, buscar a sabedoria em Deus, agir com temor do Senhor, nos livra de caminhos de morte. E faz com que nós tenhamos sempre e tomemos sempre a melhor decisão. Então vamos lá, eu quero que você vá escrevendo aí no seu projeto. Uma outra coisa muito importante, amados, é que nós todos, como homens e mulheres de Deus, atarefados, comprometidos com muitas coisas, com filhos, com trabalho, com igreja, com projetos, amados, é muito importante que nós saibamos gerir em primeiro lugar o nosso autocuidado. Quantos aqui em 2024 fizeram o seu check-up anual? Nós temos que fazer, amados. Porque a nossa tendência, ao planejarmos a nossa vida, é sempre de colocarmos os outros em primeiro lugar, né? Principalmente nós da família. A mãe sempre põe o marido em primeiro lugar, os filhos. Às vezes o marido coloca a esposa em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. Olha, colocar os nossos amados em primeiro lugar, ok, amado, está perfeito. Mas nós devemos sempre pensar no melhor. Nós sempre devemos pensar no melhor para a nossa família? Sim, todos nós, amados. Mas se nós não planejarmos a nossa vida bem, o nosso autocuidado, e essa parte você escreve aí na sua área da saúde, na sua área emocional, se nós não cuidarmos da nossa saúde, amado, do nosso físico, cuidar com o que nós comemos, com o que nós bebemos, cuidar da nossa vida espiritual, se nós não cuidarmos do nosso emocional primeiro, não estaremos aptos para cuidar dos outros. Por quê, amado? Porque eu não posso dar ao outro o que eu não tenho. Como é que eu quero cuidar de alguém que a minha saúde está lá no brejo, está lá no fundo do poço, eu não aguento nem parar em pé para ter que cuidar do outro? Então, como homens e mulheres de Deus, nós temos que, todos os anos, fazer o nosso check-up. Exame de sangue, mamografia, ecografia, tantas fias, né? Exames cardiológicos, enfim, amado, tudo o que precisa, faça. Faça. E quando nós falamos de vida emocional, amados, os nossos aspectos emocionais, eles às vezes atrapalham a nossa direção, amado. Por quê? Pela ansiedade, pela precipitação. Sabe que o nosso emocional às vezes abala a nossa vida de tal forma que a gente se precipita, a gente fica ansioso, a gente toma decisão que não deveria naquele momento. Por quê? Por causa do emocional. E a palavra de Deus diz que nós devemos lançar fora o quê? Todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. E quando nós fazemos isso, com certeza, nós vemos Deus agir na nossa vida. Então, olha, Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amado, olha, a mulher que é sábia, a mulher que não é sábia, o homem que não usa
exerce um papel de sobrecarga. Mas eu quero te lembrar que você deve usar a sabedoria que Deus te deu. Por quê? Porque através do altar, através das palavras que você tem ouvido e recebido aqui, você adquire sabedoria para a sua vida. Amém. E aí, quando eu adquiro sabedoria, o que eu vou fazer? Eu vou ter um momento de reflexão sobre aquilo e eu vou praticar aquilo que o Senhor me ensinou. Então nós temos que ter sabedoria, amado, tanto homens como mulheres, usar a sabedoria que Deus nos deu. Então a palavra, ela tem que ser praticada. Não adianta, amado, eu achar que eu conheço a Bíblia de frente para trás, de ponta cabeça. Se eu começo um versículo, eu consigo terminar cada versículo. Amado, não adianta nada disso, se você não pratica a palavra. Se no momento que você tropeçou numa pedrinha, já se desfez todinho, já derreteu ali no meio. Uma chuvinha que caiu, já era. Porque você era feito de açúcar, né? Conhece a palavra decoradamente, mas não vive a palavra. A palavra tem que ser praticada, mano. Amém. Porque a palavra ela é viva. Aleluia. Ela é eficaz. Ela trabalha na nossa vida. Então, nós ouvimos a palavra através deste altar, nós oramos, nós meditamos sobre ela e principalmente nós praticamos a palavra. Porque, amado, se nós não praticarmos, nós seremos negligentes. Negligentes. E Tiago 1,25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, sendo religioso, mas é o que? Um operoso praticante, esse será o que? Bem-aventurado no que realizar. Porque, amados, o mundo está cheio de religiosos que ficam dando de dedo em todo mundo, mas não praticam a palavra. Então aqui nós recebemos alimento, nós recebemos palavra, nós recebemos direção, mas cabe a cada um de nós colocar estes ensinos em prática. Nós temos que ter, amado, um coração ensinável. Eu já preguei sobre isso aqui. Um coração ensinável. Porque a Bíblia diz que quando um sábio é exortado, ele se torna mais sábio ainda. E o tolo quando ele é exortado, ele foge, ele some, já era. Então nós temos que ter um coração ensinável. Nós precisamos estar atentos aos nossos corações, amados. Porque a Bíblia mesmo diz que o coração é o quê? Enganoso. Muitas vezes, amados, ele nos envergonha. Então nós precisamos estar atentos em nossos corações, na maneira como nós servimos e exercemos a palavra. Provérbios 3,5 diz, de 5 a 8: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas tem que confiar no Senhor, não é na força do seu braço, não é no seu pensamento, na sua inteligência. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto, versículo 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então nós precisamos começar o nosso dia com oração. Nós precisamos logo de manhã fazer um checklist. É isso que o bispo Copper me cobra a semana inteira. Fez o checklist de manhã? Cadê seu checklist? Amado. O bispo sempre me cobra isso, porque, e ele está certo, né? A gente tem que aprender a fazer um checklist. Por quê? Amado, você faz um checklist para você saber o que é prioridade. O que é prioridade naquele dia? Porque se você sair fazendo tudo, amado, sem fazer esse checklist, essa listinha ali que você vai anotar cada coisa, o que é prioridade? Primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer isso. Você vai acabar se sentindo sobrecarregado e você vai achar que o seu dia não rendeu. Por quê? Você vai estar, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, cadê seu checklist? Qual é a prioridade? A prioridade não era isso aqui? Então, o resto podia ficar para amanhã. Mas a pessoa fica, eu quero fazer tudo, mas não, amado, faça um checklist. Olha, faça dentro do seu devocional, faça um checklist. Comece pelas prioridades. Amém? Então, mas para isso tudo acontecer, nós temos que ter autoconhecimento
dizer o que nós damos conta e o que nós não damos conta. E muitas vezes é preciso dizer não. No trabalho, com os familiares, né? Precisamos dizer não para algumas coisas. Às vezes nós queremos ser imediatistas. Eu quero tudo para agora, tem que ser agora. Mano, não tem que ser tudo agora. Será mesmo que nós precisamos ser imediatistas? Será que eu preciso daquilo, né, naquele momento mesmo? A gente tem que ver o que é prioridade. Não é melhor pensar, orar, buscar discernimento em Deus? Para a gente não se estressar? Porque senão a gente vai viver a vida estressante que o mundo vive aí, amado. Então, o autocuidado, o autoconhecimento, né? O autocuidado é muito importante, porque eu não posso cuidar dos outros se eu não cuidar de mim mesmo primeiro. Então, cuide-se, amado, para que você possa cuidar bem dos seus. Para que você possa dar conta daquilo que você realmente precisa fazer. E aí entra também o que é a autorresponsabilidade. Mas antes da gente falar de autorresponsabilidade, eu quero te falar de algo muito importante que eu fui estudar sobre isso, nossa, eu achei maravilhoso. A autorregulação emocional. O que é isso, bispa? A autorregulação emocional é a capacidade de controlar o quê? As reações emocionais e comportamentais em situações de estimulação positiva ou negativa. Sabe quando vem, amado, uma má notícia para você e você reage? A autorregulação veio uma má notícia, eu paro, eu ouço, eu pondero sobre aquilo que é, e eu não tomo aquilo para mim. Isso é a autorregulação emocional. Então é um componente da inteligência emocional que também inclui a capacidade de identificar, nomear e agir em relação aos próprios sentimentos e aos sentimentos da outra pessoa, mano. Entendeu? Olha, porque de repente a pessoa veio e falou alguma coisa. A pessoa veio e falou alguma coisa para você. Isso que a pessoa falou, você teve um autocontrole ou você explodiu naquela hora? Eu não acredito, não pode ser, não aceito. Como é que foi? O que a pessoa veio e trouxe para você? Você teve uma autorregulação emocional, um controle, ou você explodiu ali naquela hora? E aí os seus nervos vão lá, né? Então a autorregulação emocional é um fator de proteção contra a ansiedade, amada, e a depressão. A ansiedade é o quê? É o desespero pelo futuro. E depressão? É o pensar no passado. Por que aconteceu? Por que... Então a autorregulação, amada, é uma proteção contra a ansiedade e contra a depressão. Amém? Então ela favorece a qualidade de vida e os nossos relacionamentos. Então vamos ver algumas características. Olha, características de pessoas que se autorregulam. As pessoas que se autorregulam emocionalmente, elas agem de acordo com seus valores. Elas não permitem seus valores serem corrompidos, porque elas têm um autocontrole. Elas se acalmam quando elas estão chateadas. Alguém veio e me chateou, mas elas conseguem se acalmar. Autocontrole. Elas se alegram quando elas estão se sentindo para baixo. Autocontrole. Autorregulação. Ela consegue manter uma comunicação aberta, mesmo que a pessoa está explodindo. Sabe aquela pessoa que está em cima de você? E ela tem um autocontrole. Calma, mano. O que aconteceu? Ela consegue uma comunicação aberta. Persistência em tempos difíceis. Aconteceu algo desafiador. Ela tem resiliência. Ela consegue, amar. Colocar diante de si o seu melhor esforço. Ela consegue permanecer flexível e se adaptar a situações. O negócio está explodindo. Opa, peraí, eu vou me adaptar a essa situação. Eu vou me controlar. E vai dar tudo certo. Entendeu, amado? Então nós precisamos, amado, viver sempre
olhando para o alto, vivendo acima e não abaixo. Olhar sempre para o alto, para as coisas maravilhosas que Deus tem, e não ficar olhando para o que não deu certo, para o que está lá atrás. Ai, mas bispo, aconteceu. Amada, aconteceu. A gente tem poder para mudar o passado? Não. A gente tem poder para plantar algo aqui no presente, para a gente colher algo bom no futuro, mas o passado ninguém muda, mano. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, mano, pare de pensar nas coisas aqui da terra. Por isso que eu falei ali que a gente não pode deixar pensamentos limitadores permanecerem na nossa mente. Então, vamos pensar lá nas coisas do alto, nas coisas que Deus tem para nós. Nós passamos por adversidades, por tribulações, mas nós precisamos aprender a regular isso, amado, porque isso não nos define. Tribulação, problemas, desafios não definem quem nós somos, amados. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos aprender a lidar com o nosso emocional, amados. Porque, olha, tem gente que faz tempestade em copo d'água. Então, nós temos que aprender a lidar com o nosso emocional. Às vezes a coisa é uma coisa que você vai lá, conversa, resolveu, pronto. E a pessoa transforma. E agora? Amado, nós precisamos aprender a lidar com o nosso emocional. Mas se eu não tiver autoconhecimento do que eu sinto, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como melhorar isso na minha vida. E isso é uma prática. A Bíblia diz em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amado, se Cristo nos libertou, por que às vezes nós ficamos aprisionados a certas condições, a certos sentimentos, a falta de perdão? Por que, amados, nós guardamos mágoas? Por que nós ficamos presos às nossas vontades? Ah, tem que ser assim, do jeito que eu quero, senão... Amado, quando alguém está nessa situação, está faltando oração, está faltando temor, está faltando quebrantamento, está faltando humildade, está faltando praticar a palavra. Eu não posso falar, eu sou espiritual. Amado, quem é espiritual, mostra. A Bíblia diz: pelos frutos eu conheço quem é espiritual. A pessoa não precisa, eu sou espiritual. Não, amado, o espiritual ele mostra pelas suas atitudes, pelos frutos da sua vida. Então, viver assim é viver debaixo de mediocridade, é viver debaixo de religiosidade, e Deus não nos chamou para isso. Ele quer nos levar além. Nós cantamos aqui: eu vou além, irmão. Deus tem um além para mim. Não é aquém, é além. Amém. Por isso, então, agora eu vou falar sobre ser autorresponsável. O que é isso, autorresponsabilidade? Vamos lá. Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir o controle sobre as próprias ações, decisões e resultados, reconhecendo-se como principal responsável pelo próprio sucesso ou fracasso. Amado, eu tenho que ter um controle sobre as minhas ações, né? Às vezes a gente fala, amado, não faça isso. Oh, amada, olha, pense, pondere nessa situação. Se a pessoa quer tomar aquela atitude, amada, ela também tem que ter preparada para o resultado, para as consequências. Porque tem gente que faz tudo errado, mete o pé pelas mãos, e depois tem um resultado ruim, vai falar, foi por causa do bispo, foi ele. Amado, uma pessoa autorresponsável, ela não culpa os outros ou as situações ao seu redor. Ah, não, mas eu não consegui porque, sabe, no momento, o financeiro do país, eu não consegui. Amado, não, mas sabe o que é? Porque por causa do fulano. Não, uma pessoa autorresponsável, ela assume as suas atitudes.
iniciativa, ela age de maneira proativa para melhorar as suas condições e alcançar os objetivos estabelecidos. Então, a autorresponsabilidade, amado, é uma habilidade que pode ser desenvolvida e praticada no dia a dia. Então, algumas maneiras de praticar, vamos ver, assumir a responsabilidade quanto aos compromissos de trabalho, cuidar dos familiares, apoiar a comunidade, a igreja a qual pertence. A autorresponsabilidade, amado, pode ajudar a promover o desenvolvimento profissional. Você quer crescer profissionalmente? Seja autorresponsável. Ela abre o caminho para mudanças reais nos hábitos, estabelece hábitos mais saudáveis, condizentes com as metas. Então, amados, nós não podemos ficar presos às circunstâncias, às vicissitudes da vida, amados, aos acontecimentos. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá liberdade, libertação. Por isso nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. Então, coisas que nós vimos aqui que são muito importantes. Anote aí na beirinha do seu projeto. Autocuidado é muito importante. Autocuidado, autorresponsabilidade e autorregulação emocional. Você precisa disso, mano. 1 Timóteo 4,14, a parte A diz: não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Mano, você não pode ser negligente com o dom que Deus te deu. Versículo 15 diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E aí o versículo 16 diz o quê? Nós lemos aqui, entendemos aqui isso. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide-se, amado. Mas cuida também da doutrina. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, já caiu. Quando a pessoa fala, eu estou de pé, eu estou firme, estou bem, já caiu, amado. Por quê? Porque não é por nós, amados, que nós ficamos de pé. A Bíblia diz: quando sou fraco, então eu que sou forte. Porque eu sou fraco na minha carne, mas em Deus, olha, eu espero no Senhor, eu sou forte nele. Amém. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua, amado, continua, não desista, porque quem permanece firme vai ter recompensa. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Amado, a sua vida ela tem que refletir a glória de Deus, de maneira que, quando alguém olhar para você, amado, a sua vida salve outras vidas. Quando a pessoa olha para você e fala: poxa, eu quero ser como você, porque eu vejo que você é uma pessoa firme, temente a Deus, uma pessoa amorosa, uma pessoa que me transmite uma coisa tão boa. Meu amado, eu estou edificando a vida do outro. Então, as pessoas têm que ver isso em nós. Então, para terminar, para nós entendermos como é importante planejar, se preparar, orar, esperar em Deus, ouvir a resposta de Deus, eu quero falar sobre Neemias. Nós vamos ler um pedacinho, já estamos terminando o culto. Porque Neemias planejou cuidadosamente a reconstrução dos muros de Jerusalém, mostrando o quê? Organização, dependência de Deus e ação estratégica. Neemias 2,4 diz: disse-me o rei, que me pedes agora? E aí diz lá: então orei ao Deus dos céus. Então veja bem aqui, amado. Antes de falar com o rei, o que Neemias fez? Orou a Deus. Versículo 5: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, amados, a cidade tinha sido destruída. Neemias queria reconstruir os muros como uma homenagem aos seus pais. Então, veja aqui a autorresponsabilidade. Ele era o copeiro do rei, amado. Ele não tinha nada a ver com obras. Nada. Mas ele pensou assim: olha, bom, se ninguém vai fazer, ninguém vai reconstruir os muros, o que eu vou fazer? Eu vou lá.
Eu vou orar a Deus, eu vou fazer, Deus vai me capacitar. Então, ele não olhou a capacidade e as condições dele. O que ele fez? Ele orou e foi na força do Senhor. Pediu permissão para o rei. Versículo 6 diz: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Olha o planejamento aí, amado. Quanto durará? Então ele tinha que ter todas essas coisas planejadas para ele passar para o rei, porque ele era copeiro do rei, não podia se ausentar tanto tempo. Tinha que ter tudo planejado. Quanto durará a sua ausência? Quando você vai voltar? O rei perguntando para ele. Então aqui começa todo um planejamento. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Versículo 7. E ainda disse o rei: se ao rei, ele disse, se ao rei parece bem, então olha, veja como ele foi planejando as coisas. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então aí ele já precisava o quê? De cartas. Então primeiro, ele tinha que falar para o rei quanto tempo que ia durar a ausência dele, quanto que ele ia voltar. Ele precisava de cartas para ele passar ali no meio e entrar em Judá. Versículo 8. Como também carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Então mais uma coisa. Para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar. Então veja, ele planejou a reconstrução dos muros. Quem poderia ajudá-lo? Com quais materiais? Ele planejou até o lugar que ele ia ficar, mano. Tudo. Como que ele ia passar por ali. E aí ele diz ali o versículo: e o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Ah, amado, glórias a Deus. Olha, a boa mão do Senhor era com Neemias. A boa mão do Senhor é conosco, amado, em todas as coisas. Ele vai adiante de nós. Assim nós devemos fazer, amados. Planejar, orar, meditar, seguir as instruções do Senhor, não as nossas vontades, e colocar a mão na massa. Por quê? Porque a boa mão do Senhor é conosco. Eu termino com a palavra profética de 2025, que está em Deuteronômio. O Senhor, diga ao Senhor: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, diga, Ele é comigo. Diga assim: Ele não me deixará. Diga: Ele não me desamparará. Diga assim, amado: eu não temerei. Amado, não te atemorizes. Não tenha medo de nada. Amém? O Senhor vai adiante do seu projeto de vitória, dos seus projetos, de tudo aquilo que você colocar diante do Senhor. Ele vai à frente, amado. E com certeza, amado, quando Ele vai à frente, você será mais que vencedor em todas as coisas. Você será bem sucedido em tudo que você colocar as suas mãos. Diga: eu recebo essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, que assim seja, porque assim diz